Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Ano 5, Março 1862, Volume 3, Primeira parte. Aos nossos correspondentes. Paris, 1º de março de 1862. Senhores, conheceis o provérbio: ninguém é preso pelo impossível. É escudado neste princípio que venho reclamar junto a vós. Há 6 meses, com a melhor vontade do mundo, é-me impossível pôr em dia a minha correspondência, que se acumula além de todas as previsões. Estou, assim, na situação de um devedor que procura um arranjo com os credores, sob pena de deixar o cargo. À medida que são pagas algumas dívidas, chegam novas e mais numerosas obrigações. Posto o atraso cresça, em vez de diminuir, e no momento já me encontre ante um passivo de mais de 200 cartas. Ora, sendo a média diária de 10, não vejo meio de me libertar, se me não concederdes um surces ilimitado. Longe de mim lamentar-me pelo número de cartas que recebo, pois isto é uma prova irrecusável da extensão da doutrina e, em sua maioria, exprimem sentimentos que me sensibilizam profundamente e constituem um arquivo de preço inestimável. Aliás, muitas encerram ensinamentos que jamais ficarão perdidos e que, mais cedo ou mais tarde, serão utilizados conforme as circunstâncias, pois são imediatamente classificados por assunto. Só a correspondência absorveria e ultrapassaria todo o meu tempo. Entretanto, ela apenas constitui a 4ª parte de minhas obrigações para com a tarefa que empreendi e cujo desenvolvimento eu estava longe de prever no início de minha carreira espírita. Assim, várias publicações importantes se acham paradas por falta de tempo para nelas trabalhar, e dos meus guias espirituais acabo de receber um convite premente para me ocupar das mesmas sem demora, deixando tudo mais por causas urgentes. Forçoso me é, pois, a menos que falhe na realização da obra tão felizmente iniciada, operar uma espécie de liquidação epistolar para o passado e limitar-me para o futuro às respostas estritamente necessárias, e pedir coletivamente aos meus distintos correspondentes aceitem a expressão de minha viva e sincera gratidão pelos testemunhos de simpatia que me dão. Entre as cartas que me são dirigidas, muitas encerram pedidos de evocação ou de convite de evocações feitas alhures. Muitas vezes pedem informações sobre aptidão para a mediunidade ou sobre coisas de interesse material. Lembrarei o que já lhe disse alhures sobre a dificuldade e mesmo sobre o inconvenientes destas espécies de evocações feitas na ausência das pessoas interessadas, únicas aptas a verificar a sua exatidão e fazer as perguntas necessárias. Ao que se deve ajuntar que os espíritos se comunicam mais facilmente e com melhor vontade aos seus afeiçoados do que a estranhos que lhes são indiferentes. Por isso, de lado toda consideração relativa às minhas preocupações, não posso atender aos pedidos desta natureza, senão em circunstâncias muito excepcionais, e em todo o caso, jamais no que concerne a interesses materiais. Muitas vezes seriam evitadas uma porção de perguntas
se tivessem lido atentamente as instruções a respeito em O Livro dos Médiuns, capítulo 26. Por outro lado, as evocações pessoais não podem ser feitas nas sessões da sociedade, senão quando ofereçam assunto de estudo instrutivo e de interesse geral. Fora disso, só se podem fazer em sessões especiais. Ora, para satisfazer a todos os pedidos, não bastaria uma sessão diária de 2 horas. Além do mais, há de considerar que todos os médiuns, sem exceção, que nos dão o seu concurso, o fazem por mera gentileza e não admitem outras condições. E como têm as suas próprias obrigações, nem sempre estão disponíveis, por maior que seja a boa vontade. Compreendendo todo o interesse que cada um liga às questões que lhe dizem respeito, e sentir-me-á feliz se pudesse a todos corresponder. Mas, se levar em conta que minha posição me põe em contato com milhares de pessoas, compreender-se-á a minha impossibilidade de o fazer. É preciso imaginar que certas evocações não exigem menos de 5 ou 6 horas de trabalho, tanto para as fazer quanto para as transcrever e passar a limpo, e que todas as que me foram pedidas formariam um volume como o Livro dos Espíritos. Aliás, os médiuns se multiplicam diariamente, e é raro não encontrar um na família ou entre os conhecidos, quando não se é em pessoa, o que é sempre preferível para as coisas íntimas. É uma questão de experimentar em boas condições, das quais a primeira é a de se compenetrar bem, antes de qualquer tentativa das instruções sobre a prática do Espiritismo, se quiserem evitar as decepções. À medida que a doutrina cresce, minhas relações se multiplicam e aumentam os deveres de minha posição, o que me obriga a negligenciar um pouco os detalhes em favor dos interesses gerais, porque o tempo e as forças do homem têm um limite, e eu confesso que as minhas, de algum tempo para cá, me vão faltando, e não posso ter o repouso que, por vezes, me seria tanto mais necessário quanto sou só para dar contas de tudo. Rogo-vos, senhores, aceiteis a renovada segurança de meu afetuoso devotamento. Allan Kardec. Os Espíritos e o Brasão. Entre os argumentos opostos por certas pessoas à doutrina da reencarnação, um há que devemos examinar porque à primeira vista parece especioso. Dizem que ela tenderia a romper os laços de família, multiplicando-os. Aquele que concentrasse uma afeição sobre o pai deveria reparti-la por tantos pais quantas as reencarnações. Como então, uma vez no mundo dos espíritos, se reconhecer no meio dessa progenitura? Por outro lado, em que se torna a filiação dos antepassados se aquele que se julga descendente em linha reta de Hugo Capet ou de Godefroy de Bouillon viveu várias vezes? E se depois de ter sido um grão-senhor pode tornar-se um plebeu? Eis assim toda uma linhagem derrubada. Para começar, responderemos que de duas uma. Ou isto é ou não é. Se for, todas as recriminações pessoais não impedirão que seja, porque para regular a ordem das coisas. Deus não pede conselho a este ou aquele. Do contrário, cada um quereria que o mundo fosse regido à sua vontade. Quanto à multiplicidade dos laços de família, diremos que certos pais não têm senão um filho, enquanto outros têm 10, 12 e mais.
Já se pensou em acusar Deus de os obrigar a dividir a afeição em tantas partes? E esses filhos que, por sua vez, têm filhas, tudo isso, não formam uma família numerosa cujo avô ou bisavô se vangloria em vez de lamentar-se? Vós que fazeis vossa genealogia remontar a 5 ou 6 séculos, uma vez no mundo dos espíritos, não deveríeis partilhar a vossa afeição entre todos os vossos ascendentes? Se vos atribuís uma dúzia de avós, então, tereis o duplo ou o triplo, eis tudo. Mas tendes uma ideia muito mesquinha dos vossos sentimentos afetuosos, pois temeis que não bastem para querer a várias pessoas. Tranquilizai-vos, porém. Vou provar que, com a reencarnação, vossa afeição será menos dividida do que se não existisse. Com efeito, suponhamos que na vossa genealogia contasseis 50 avós, tanto ascendentes diretos quanto colaterais, o que é pouco, se remontardes às cruzadas. Pela reencarnação, pode ser que alguns dentre eles voltem várias vezes e que assim, em lugar de 50 espíritos que contais na Terra, só encontreis a metade no outro mundo. Passemos à questão de filiação. Com o vosso sistema, chegais a um resultado diferente daquele que esperais. Se não houver pré-existência, anterioridade da alma, a alma ainda não viveu. Nesse estado de coisas, não tem nenhuma relação com nenhum dos vossos antepassados. Suponhamos que descendais em linha reta de Carlos Magno. Que é o que há de comum entre vós e ele? Que foi o que vos transmitiu intelectual e moralmente? Nada, absolutamente nada, porque vos apegais a ele? Por uma série de corpos que apodreceram todos, destruídos e dispersados. Não há nisso por que vos se sentirdes orgulhosos. Com a pré-existência da alma, ao contrário, podeis ter dito com os vossos antepassados relações reais, sérias e mais lisonjeiras para o amor próprio. Portanto, sem a reencarnação, existe apenas um parentesco corporal pela transmissão de moléculas orgânicas da mesma natureza que a dos cavalos puro sangue. Com a reencarnação, há um parentesco espiritual. Qual dos dois é melhor? Certamente objetareis que com a reencarnação um espírito estranho pode infiltrar-se na vossa linhagem e que, em vez de nele contar apenas gentis homens, podem se encontrar sapateiros e é perfeitamente certo. Mas isso não quer dizer nada. São Pedro era um pobre pescador. Não seria de uma casa bastante digna que nos fizesse corar por tê-lo em nossa família? Depois, entre os antepassados de nomes brilhantes, tiveram todos uma conduta muito edificante. A nosso ver, a única coisa de que, até certo ponto, nos poderíamos honrar, posto o seu mérito nada tenha com o nosso? Que se perscrute a vida particular desses paladinos, desses grandes barões que roubavam sem escrúpulos os transeuntes e que, em nossos dias, seriam arrastados à barra do tribunal por seus grandes feitas? De certo grão senhores para quem a vida de um vilão nada valia uma peça de caça, pois faziam enforcar um homem como um coelho? Tudo isso eram pecadilhos que não manchavam brasões. Mas fazer um casamento desigual, introduzir na família um sangue plebeu, era um crime imperdoável. Ora, por mais que se faça
quando soar a hora da partida, e soa para os grandes como para os pequenos, terão que deixar na terra as roupas bordadas e os pergaminhos, de nada servirão diante do juiz supremo, que pronuncia esta sentença terrível. Aquele que se exaltar será humilhado. Se bastasse descender de qualquer grande homem para ter seu lugar marcado previamente no céu, a gente o compraria barato, pois custava apenas um mérito alheio. A reencarnação dá uma nobreza mais meritória, a única aceita por Deus, a de haver animado uma série de homens de bem. Feliz aquele que puder depor aos pés do Eterno o tributo dos serviços feitos à humanidade em cada uma de suas existências. Porque a soma de seus méritos será proporcional ao número de existências. Mas àquele que apenas puder prevalecer-se da ilustração de seus antepassados, perguntará a Deus: por que vós mesmos não vos ilustrastes? Um outro sistema poderia aparentemente conciliar as exigências do amor próprio com o princípio da não reencarnação. É aquele pelo qual o pai não transitasse ao filho apenas o corpo, mas também uma porção da alma. De tal modo, se descendesseis de Carlos Magno, vossa alma poderia ter seu tronco na dele. Muito bem. Vejamos, porém, a que consequência chegamos. Em virtude de tal sistema, a alma de Carlos Magno teria o seu tronco na de seu pai, e assim, elo por elo, chegaríamos a Adão. Se a alma de Adão é o tronco de todas as almas do gênero humano, as quais transmitem aos sucessores uma porção de si própria, as almas atuais seriam um produto de fracionamento, tal que ultrapassaria todas as subdivisões homeopáticas. Disso resultaria que a alma do pai comum deveria ser mais completa e mais inteira que a dos descendentes. Resultaria ainda que Deus teria criado apenas uma alma, que se subdividia ao infinito, e assim cada um de nós não seríamos uma criação direta de Deus. Aliás, tal sistema deixa imenso problema a ser resolvido, o das aptidões especiais. Se o pai transmitisse a seu filho os princípios de sua alma, necessariamente transmitiria suas virtudes e seus vícios, seus talentos e sua inépcia, como lhe transmite certas enfermidades congênitas. Como então explicar por que homens virtuosos ou gênio têm filhos maus ou cretinos e vice-versa? Por que uma linhagem seria misturada de bons e de maus? Dizei, ao contrário, que cada alma é individual, que tem existência própria e independente, que progride em virtude de seu livre-arbítrio, por uma série de existências corporais, em cada uma das quais adquire algo de bom e deixa algo de mal, até que tenha atingido a perfeição. E tudo se explica, tudo se acomoda à razão, à justiça de Deus, mesmo em proveito do amor próprio. O Sr. Salgueiro Angers, de quem falamos no número passado, não é partidário da reencarnação. Desde o aparecimento de O Livro dos Espíritos, escreveu-nos uma longa carta na qual combate esta doutrina com argumentos baseados na sua incompatibilidade com os laços de família. Nessa carta, datada de 18 de setembro de 1857, dá-nos a sua genealogia, que remonta aos carolíngios, e pergunta em que se tornará essa gloriosa filiação com a mistura de espíritos pela reencarnação. Dela extraímos a seguinte passagem:
Mas para que serviriam os quadros genealógicos? Tenho o meu completo regular. De um lado, desde os antepassados de Carlos Magno, e de outro, desde a filha do Emir Musa, um dos descendentes abássidas de Maomé, 10ª geração, por seu casamento com Garcia, príncipe de Navarra, pai com ela de Garcia Jiménez, rei de Navarra. E, enfim, esta genealogia continuou, por meio de alianças por soberanos de quase todas as cortes da Europa, até a época de Afonso VI, rei de Castela, depois nas casas de Comanches, de Lascaris Ventimiglia, de Montmorency, de Touraine e, finalmente, dos condes e senhores Pilasse de Salgues, no Languedoc. Tudo isso se pode verificar na arte de verificar as datas. Os beneditinos de Saumur, no Dicionário da Nobreza da França, no Armorial, no Padre Anselmo, no Réry, etc. Mas, se não nos ligamos aos nossos pais, senão pela matéria carnal, que recebeu o nosso espírito, não há em toda parte lacunas e soluções de continuidade? É um caminho traçado na areia que se perde em milhares de direções. Então, que nos seja permitido crer que, se o espírito não se transmite, a alma é para o homem o que é o aroma para a flor. Ora, Swedenborg não diz nos arcanos que nada se perde na natureza? E que o aroma das flores reproduz novas flores em outras regiões que não aquela de onde saiu? É, pois, pela alma, que não é espírito, que talvez existisse uma cadeia semi-espiritual das gerações. Se tivesse contentado ao meu espírito saltar 8 ou 10 gerações de vez em quando, onde poderia reconhecer meus antepassados? Como se vê, o senhor Salguet não se apega senão à procedência do corpo. Como, porém, conciliar as relações de espírito a espírito com a não pré-existência da alma? Se nessa filiação entre eles houvesse relações necessárias, como o descendente de tantos soberanos, seria hoje um simples proprietário angevino? Aos olhos do mundo, não é uma regressão? Não pomos em dúvida a autenticidade de sua genealogia e o felicitamos por ela, desde que isto lhe dá prazer. Mas diremos que o prezamos mais por suas virtudes pessoais do que pelas dos antepassados. A autoridade de Swedenborg, e nisto muito contestável, quando atribui ao aroma a reprodução das flores. Este óleo essencial volátil, que lhe dá o aroma, jamais teve a faculdade reprodutora, que reside unicamente no pólen. Falta justeza à comparação, porque se a alma apenas se descora por seu perfume sobre a alma que lhe sucede, não a cria. Contudo, deveria transmitir-lhe suas próprias qualidades, e em tal hipótese, não vemos por que o descendente de Carlos Magno não teria enchido o mundo com o brilho de suas ações, enquanto que Napoleão descende de Carlos Magno, ou melhor, que foi Carlos Magno, que veio no século XIX continuar a obra começada no 8º, e a gente compreenderá. Mas com o princípio da unicidade de existência, nada liga Carlos Magno aos seus descendentes, a não ser esse aroma transmitido passo a passo sobre almas incriadas. E então, como explicar por que entre os seus descendentes houve tantos homens nulos e indignos e por que Napoleão é um gênio maior do que os seus obscuros antepassados?
faça-se o que se fizer, sem a reencarnação, a gente se bate a cada passo contra dificuldades insolúveis que só a pré-existência da alma resolve de maneira, ao mesmo tempo, simples, lógica e completa, porque dá a razão de tudo. Outra questão. Um fato conhecido é que as famílias se abastardam e degeneram quando as alianças não saem da linha direta. Dá-se nas raças humanas o mesmo que nas raças animais. Por que então a necessidade de cruzamentos? Em que se torna então a unidade do tronco? Não há aí uma mistura de espíritos, uma intrusão de espíritos estranhos à família? Um dia abordaremos este grave problema com todos os desenvolvimentos que o assunto comporta. Palestras de além-túmulo. Senhor Jobar. Depois de morto, o Senhor Jobar comunicou-se várias vezes na sociedade em sessões a que, como diz, assiste quase sempre. Antes de as publicar, preferimos esperar ter uma série delas, formando um conjunto que permitisse melhor apreciá-las. Tínhamos a intenção de o evocar na sessão de 8 de novembro, mas ele previu nosso desejo e manifestou-se espontaneamente. Veja-se o seu necrológio, publicado na Revista Espírita de dezembro último. Ditado espontâneo. Sociedade Espírita de Paris, 8 de novembro de 1861. Médium Senhora Costello. Eis-me aqui, eu que ides evocar e que quero manifestar-me, para começar por este médium que em vão até agora solicitei. Para começar, quero contar minhas impressões no momento da separação de minha alma. Senti um abalo estranho. De repente, lembrei-me de meu nascimento, de minha juventude, de minha idade madura. Toda a minha vida avivou-se claramente em minha memória. Experimentava um piedoso desejo de encontrar-me nas regiões reveladas por nossa querida crença. Depois, todo esse tumulto se acalmou. Eu estava livre e meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos, que embriaguez desvencilhar-se do peso do corpo, que ebrieza abarcar o espaço. Não creiais, porém, que de repente me tenha tornado um eleito do Senhor. Não, estou entre os espíritos que, tendo aprendido pouco, muito devem ainda aprender. Não demorei a me lembrar de vós, meus irmãos, no exílio, e vô-lo asseguro, toda a minha simpatia, todos os meus votos vos envolveram. Tive logo o poder de me comunicar, e o teria feito por este médium que receia ser enganada. Que ela sossegue, nós a amamos. Quereis saber quais os espíritos que me receberam? Quais as minhas impressões? Meus amigos, foram todos os que nós evocamos, todos os irmãos que participaram dos nossos trabalhos. Vi o esplendor, mas não o posso descrever. Apliquei-me em distinguir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a corrigir todas as asserções errôneas. Enfim, pronto para ser o cavaleiro da verdade no outro mundo, como fui no vosso. Assim, falaremos muito, e isto não passa de um preâmbulo para mostrar ao caro médium meu desejo de ser evocado por ela e a vós minha boa vontade para responder às perguntas que me ireis dirigir. Jobar. Palestra 1. Em vida, tinheis recomendado que vos chamássemos quando houvesseis deixado a terra. Fazemo-lo não só para satisfazer o vosso desejo, mas, sobretudo, para vos renovar o testemunho de nossa simpatia muito viva e muito sincera,
e também no interesse de nossa instrução, porque melhor do que nós estais em condições de nos dar ensinamentos precisos sobre o mundo onde vos encontrais. Assim, seríamos felizes se quisesseis responder às nossas perguntas. A esta hora, o que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, eu a vejo e não a compreendo mais apenas pelos ouvidos, o que constitui um progresso. 2. Para fixar ideias e não falar vagamente, e também para a instrução das pessoas estranhas à sociedade, mas presentes à sessão, perguntaríamos, para começar, em que lugar estais aqui e como nós vos veríamos, se o pudéssemos? Estou perto do médium. Ver-me-íeis com a aparência do Jobar que se sentava à vossa mesa, porque os vossos olhos mortais, não descerrados, só veem os espíritos na aparência mortal. 3. Teríeis a possibilidade de vos tornardes visível para nós? Se não o podeis, que é o que o impede? A disposição que vós é inteiramente pessoal. Um médium vidente me veria, os outros não me veem. 4. Este lugar é o que ocupáveis em vida quando assistíeis às sessões e que vos tínhamos reservado. Os que vos viram devem imaginar que vos veem tal qual éreis então. Se aí não estais com o corpo material, estais com o corpo fluídico, que tem a mesma forma. Se não vos vemos com os olhos do corpo, vemos com os do pensamento. Se não vos podeis comunicar pela palavra, podeis fazê-lo pela escrita, auxiliado por um intérprete. Nossas relações convosco não são, pois, interrompidas pela vossa morte, e podemos conversar convosco tão fácil e completamente como outrora. As coisas são mesmo assim? Sim, e o sabeis há longo tempo. Este lugar eu o ocuparei muitas vezes, mesmo sem o perceberdes, porque o meu espírito habitará entre vós. 5. Não há muito tempo estáveis sentado neste mesmo lugar. As condições em que agora estáis vos parecem estranhas? Elas não me parecem estranhas, pois não senti perturbação, e meu espírito desencarnado desfruta de uma clareza que não deixa na sombra nenhuma das questões que encara. 6. Lembrai-vos de haver estado nas mesmas condições antes de vossa última existência e encontrais algo mudado? Lembro-me de minhas existências anteriores e acho que estou melhorando. Vejo e assimilo o que vejo. Quando de minhas encarnações precedentes, espírito perturbado, não percebia senão lacunas terrenas. 7. Lembrai-vos da vossa penúltima existência, a que precedeu o senhor Jobar? Em minha penúltima existência, fui um mecânico, roído pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar o meu trabalho. Como Jobar, realizei os sonhos do pobre operário e louvo a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta cuja semente havia depositado em meu cérebro. 11 de novembro, sessão particular, médium Senhora Coster. 8. Evocação. Aqui estou, encantado por ter oportunidade de te falar ao médium e a vós também. 9. Parece-nos que tendes um fraco pelo médium. Não me censureis, foi preciso que me tornasse espírito para o testemunhar. 10. Já vos comunicastes a Lures?
pouco me comuniquei. Em muitos lugares, um espírito terna o meu nome. Por vezes, eu estava presente, mas não podia manifestar-me diretamente. Minha morte é tão recente que ainda sofro certas influências terrenas. É preciso uma simpatia perfeita para que possa exprimir meu pensamento. Em pouco tempo, agirei indistintamente. Por ora, repito, não posso. Quando morre um homem um pouco conhecido, chamam-no de todos os lados. Milhares de espíritos se apressam em revestir-se de sua individualidade. Foi o que me aconteceu em muitas circunstâncias. Asseguro-vos que, logo depois da libertação, poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo por um médium preferido. 11. Vossas ideias se modificaram um pouco de sexta-feira para cá? São absolutamente as mesmas de sexta-feira. Pouco me ocupei das questões puramente intelectuais, no sentido em que as compreendeis. Como o poderia eu, deslumbrado, arrastado pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? O mais poderoso elo do Espiritismo, que vós, homens, não podeis conceber, só pode atrair meu ser para a terra, que abandono, não com alegria, pois seria impiedade, mas com profundo reconhecimento pela libertação. 12. Vede os espíritos que aqui estão convosco? Vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o Espírito da Verdade, planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, agradecidos e benevolentes. Sede felizes, amigos, porque boas influências vos disputam as calamidades do erro. 13. Ainda uma pergunta, por favor. Conheceis as causas de vossa morte? Não me faleis disto ainda. Observação. Diz a senhora Costello ter recebido em casa uma comunicação pela qual lhe anunciavam que o senhor Jobar tinha morrido porque queria ultrapassar o limite atualmente assinado ao espiritismo. Assim, sua partida teria sido precipitada por este motivo. O senhor Jobar, em pessoa, ainda não se pronunciou a respeito. Várias outras comunicações parecem corroborar a opinião acima. Mas o que ressalta de certos fatos é uma espécie de mistério sobre as verdadeiras causas de sua morte precipitada, que, ao que se diz, mais tarde será explicada. Sociedade, 22 de novembro de 1861. 14. Quando vivo, éreis de opinião que a formação da Terra se dera pela incrustação de 4 planetas que se haviam soldado. Ainda sois da mesma opinião? É um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e a sua formação sucessiva. Como os outros planetas, a Terra teve vida própria. E Deus não necessita dessa grande desordem ou dessa agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. 15. Também pensáveis que os homens podiam entrar em catalepsia por um tempo indeterminado e que desta maneira o gênero humano tinha sido trazido à Terra. Ilusão de minha imaginação que excedia os limites. A catalepsia pode ser longa, mas não indefinida. Tradições, lendas ampliadas pela imaginação oriental. Meus amigos, já sofri muito ao repassar essas ilusões com que alimentei o meu espírito. Não vos enganeis mais. Aprendi muito e posso dizê-lo.
Minha inteligência, pronta para abarcar estes vastos e diversos estudos, tinha guardado da última encarnação o amor ao maravilhoso e ao composto tirado da imaginação popular. Bordeaux, 24 de novembro de 1861. Médium, Senhora Casemajou. 16. Evocação. Então vamos sempre recomeçar? Ora, que quereis? Eis-me aqui. 17. Acabamos de saber de vossa morte, como um dos campeões de nossa doutrina. Querereis responder a algumas perguntas? Bom, eu não sei bem com quem estou, mas os espíritos me dizem que este médium recebeu algumas mensagens publicadas na revista e que me agradaram. É necessário que eu agora retribua. Não há muito que me ausentei da Terra. Depois de alguns anos, lá voltarei para retomar o curso da missão que aí deveria cumprir, pois ela foi parada pelo anjo da libertação. 18. Falais da missão que tinhais a realizar na Terra. Podeis dá-la a conhecer? Missão de progresso intelectual e moral em estado de germe. A doutrina ou ciência espírita contém os elementos fecundos que devem desenvolver, fazer crescer e amadurecer as modernas ideias de liberdade, de unidade e de fraternidade. Por isso, não se deve temer de lhe dar um vigoroso impulso que a fará transpor os obstáculos com uma força que nada poderá dominar. 19. Marchando mais rápido que o tempo, não é de temer prejudicar a doutrina? Derrubareis os seus adversários. Vossa lentidão lhes deixa ganhar terreno. Não gosto do passo lerdo e pesado da tartaruga. Prefiro o voo audacioso do rei dos ares. Observação. Isto é um erro. Os partidários do espiritismo ganham terreno diariamente, enquanto os adversários o perdem. O Sr. Jobard é sempre entusiasta. Não compreende que com a prudência se chega no fim com mais segurança, enquanto que, se atirando aos obstáculos de cabeça baixa, a gente se arrisca a comprometer a causa. Allan Kardec. 20. Então, como explicar os desígnios de Deus vos arrancando da terra de maneira tão súbita, se em vós tinha um instrumento necessário à marcha rápida da humanidade para o progresso moral e intelectual? Oh, que alavanca seria uma parte dos espíritas com as minhas ideias. Mas não, o medo os paralisa. 21. Podeis explicar os desígnios de Deus vos chamando antes do término de vossa missão? Não me aborreci. Vejo e aprendo para estar mais forte quando soar a hora da luta. Redobrai de fervor e de zelo pela nobre e santa causa da humanidade. Uma só existência não basta para ver resolver-se a crise que deve transformar a sociedade. E muitos dentre vós, que preparais os caminhos, revivereis depois de algum tempo para ajudar novamente a obra santa e abençoada. Disse-vos o bastante por esta noite, não? Mas estou à vossa disposição. Voltarei, porque sois um bom e fervoroso adepto. Adeus. Quero assistir esta noite à sessão do nosso caro mestre Allan Kardec. 22. Não respondestes à minha pergunta sobre os desígnios de Deus, chamando-vos antes do término de vossa missão. Nós somos instrumentos próprios para ajudar os desígnios. Ele nos quebra à sua vontade
e nos põe de novo em cena quando julga útil. Submetemo-nos, pois, aos seus desígnios, sem querer aprofundá-los, porque ninguém tem direito de rasgar o véu que aos espíritos oculta os decretos imutáveis. Até logo, Jobard. Passy, 20 de dezembro de 1861. Médium Senhora do Som. 23. Evocação. Sei por que me evocais. Não sou para vós e nada vos devo. Também nada responderei sem o Espírito da Verdade, que me diz que foi Kardec quem vos pediu que me chamasseis. Bom, eis-me aqui. Que vos devo dizer? 24. O senhor Allan Kardec realmente nos pediu que vos evocássemos, com o fito de controlar diversas comunicações vossas, comparando umas às outras. É um estudo, e esperamos que vos presteis a isso, no interesse da ciência espírita, descrevendo a vossa situação e as vossas impressões, desde que deixastes a Terra. Eu não estava certo de tudo na vida terrena. Começo a saber. Minhas ideias, depurando-se da perturbação, chegam a uma nova claridade e, desde já, volto dos erros de minhas crenças. Isto é uma graça da bondade de Deus, mas um pouco tardia. O senhor Allan Kardec não tinha uma simpatia total por meu espírito, e assim devia ser. Ele é positivo na sua fé. Eu sonhava e rebuscava ao lado da realidade. Não sei ao certo o que eu queria, a não ser uma vida melhor que a que tinha. O Espiritismo me veio mostrá-la, e o mais esclarecido dos espíritas me ergueu o véu da vida dos espíritos. Foi a verdade quem o inspirou. O livro dos Espíritos me fez uma verdadeira revolução na alma e um bem impossível de descrever. Mas houve em meu espírito dúvidas sobre muitas coisas que hoje se apresentam sob uma luz completamente outra. Disse no começo de minha comunicação: desembaraçando-se da perturbação, o espírito mostra o que eu não ouvia. O espírito se afasta, seu despreendimento ainda não é total. Entretanto, já se comunicou várias vezes. Mas coisa original, ao menos para vós, é a mudança que se faz aos olhos dos evocadores nas comunicações do espírito de Jobard. Em seguida, o mesmo médium recebeu a seguinte mensagem espontânea. Jobard era um espírito pesquisador, querendo subir sempre. As ideias espíritas lhe pareciam um panorama muito acanhado. Jobard representava o espírito de curiosidade. Queria saber sempre. Essa necessidade, essa sede, o empurraram a pesquisas que ultrapassavam os limites daquilo que Deus quer que saibais. Não tenteis, pois, arrancar o véu que cobre os mistérios de seu poder. Jobard levou as mãos à arca e foi fulminado. Isto é um ensinamento. Buscais o sol, mas não tenhais a audácia de o fixar, pois ficareis cegos. Deus não vos dá bastante enviando-vos os espíritos? Deixai, pois, à morte o poder que Deus lhe concedeu, o de levantar o véu àquele que o merece. Então podereis olhar a Deus, sol dos céus, sem serdes enceguecido nem fulminado pelo poder que vos diz: não vades mais adiante. Eis o que vos devo dizer, a verdade. Sociedade, 3 de janeiro de 1862. Médium Senhora Costel. Nota.
O Sr. Jobar manifestou-se várias vezes em casa do Sr. e Sra. P., membros da sociedade. Uma vez, ele se mostrou espontaneamente e sem que tivessem pensado nele a uma sonâmbula que o descreveu de maneira muito exata e disse o seu nome, posto nunca o tivesse conhecido. Estabeleceu-se uma conversa entre ele e o Sr. P., por intermédio da sonâmbula. Ele lembrou várias particularidades que nenhuma dúvida deixava quanto à sua identidade. Uma coisa, sobretudo, os tinha chocado. É que, na única ocasião que tiveram de o ver na sociedade, durante quase toda a sessão, tinha os olhos fixos neles, como se procurasse neles pessoas conhecidas. O fato tinha sido esquecido, e o espírito do Sr. Jobar o recordou por intermédio da sonâmbula. O casal jamais tinha tido contato com ele em vida e desejavam saber o motivo da simpatia que lhes parecia demonstrar. A esse respeito, ele ditou a seguinte comunicação. Incrédulo, tu tinhas necessidade dessa confirmação da sonâmbula para acreditar em minha identidade. Ingrato, esqueceste-me durante muito tempo sobre o pretexto de que outros se recordam mais. Mas deixamos as censuras e falemos. Abordemos o assunto para o qual fui evocado. Posso explicar facilmente por que minha atenção se havia fixado à vista do casal que me era estranho, mas que uma espécie de instinto, se segunda vista de presciência me levava a reconhecer. Depois de minha libertação, vi que nós havíamos conhecido precedentemente e eu voltei para eles. É o termo. Começo a viver espiritualmente, mais em paz e menos perturbado pelas evocações através das ocasiões que chovem sobre mim. A moda domina mesmo entre os espíritos. Quando a moda Jobar ceder o lugar e outro, e eu entrar no nada do esquecimento humano, então pedirei aos amigos sérios, e com isto me refiro às inteligências que não esquecem, eu lhes pedirei que me evoquem. Então, esgotaremos questões tratadas muito superficialmente, e o vosso Jobar, completamente transfigurado, vos poderá ser útil, o que ele deseja de todo o coração. Jobar. Ao médium, Senhora Costel. Volto, deseja saber por que manifesto preferência por ti. Quando eu era mecânico, tu eras poeta. Eu te conheci no hospital onde morreste, senhora. Jobar. Montreal, Canadá, 19 de dezembro de 1861. O senhor Henri Lacroix nos escreve de Montreal que havia dirigido 3 cartas ao senhor Jobar, mas este só havia recebido 2. A terceira chegou demasiado tarde. Ele só respondeu à primeira. Tendo sabido de sua morte pelos jornais, o senhor Lacroix recebeu comunicação de vários espíritos, assinados Voltaire, Volney, Franklin, garantindo que a notícia era falsa e que o senhor Jobar passava bem. A revista espírita veio remover as dúvidas, confirmando o acontecimento. Foi então que o espírito do senhor Jobar, ao ser evocado, deu a comunicação abaixo, cuja exatidão o senhor Lacroix nos pede que controlemos. Meu caro mestre, eu morri, como dizeis. Não estou morto, pois vos falo. Aqueles que se encarregaram de vos dizer que eu não era afinado, certamente quiseram pregar-vos uma peça. Não os conheço ainda, mas os conhecerei e saberei por que motivo agiram assim. Escrevei a Kardec e eu vos responderei. Penso que não poderei responder pela prancheta. Em todo o caso, tentai e farei o que puder.
as vossas 2 cartas que recebi contribuíram fortemente para me causar a morte. Mais tarde sabereis como. Jobard. Evocado a respeito a 10 de janeiro na Sociedade de Paris, o Sr. Jobard respondeu que se reconhecia como autor da comunicação, mas que o suposto retrato feito a seguir nem era ele, nem dele o que acreditamos, sem esforço, pois não se parece com ele absolutamente. Como puderam contribuir para a vossa morte as 2 cartas recebidas? Não posso nem quero dizer, senão que a leitura dessas 2 cartas após a refeição determinou a congestão que me levou, ou, se preferis, me libertou. Observação. Enquanto o médium escrevia esta resposta, e antes que a mesma fosse lida, outro médium recebeu de seu guia particular a seguinte resposta: explicação difícil que não dará em detalhes. Há coisas que Jobard não pode dizer aqui. O Sr. Lacroix deseja saber por que vários espíritos vieram espontaneamente desmentir a notícia de vossa morte. Se ele tivesse prestado mais atenção, facilmente teria descoberto a intrusice. Quantas vezes será necessário repetir que devemos desconfiar quase que absolutamente das comunicações espontâneas a propósito de um fato afirmado ou negado redondamente? Os espíritos só enganam aos que se deixam enganar. Observação. Durante esta resposta, outro médium escreveu o seguinte: espíritos que gostam de tagarelar sem preocupações com a verdade. Há espíritos que são como os homens, recebem uma notícia e afirmam-na ou a negam com a mesma facilidade. É evidente que os nomes que assinaram o desmentido da morte do Sr. Jobard são apócrifos. Para o reconhecer, bastava considerar que os espíritos como Franklin, Volney e Voltaire ocupam-se de coisas sérias e que detalhes dessa espécie são incompatíveis com seu caráter. Isto só deveria inspirar a dúvida quanto à sua identidade e, consequentemente, quanto à veracidade das comunicações. Nunca seria demais repetir: só um estudo prévio, completo e atento da ciência espírita pode dar meios de desmascarar as mistificações de espíritos enganadores a que se expõem todos os noviços sem experiência necessária. Respondestes apenas a primeira carta do Sr. Lacroix. Ele deseja uma resposta das 2 outras e principalmente da terceira, que, como diz, tinha um cunho particular que só por vós seria compreendida. Ele a terá mais tarde. No momento não o posso. Seria inútil a provocar. Do contrário, ele poderia estar certo de que a resposta não seria a minha. Sociedade Espírita de Paris, 21 de fevereiro de 1862. Médium Senhorinha Estefânia. Quando foi aberta a subscrição pela sociedade em favor dos operários de Lyon, um sócio lançou 50 francos, dos quais 25 por sua conta e 25 em nome do Sr. Jobard. Este último deu a seguinte comunicação: ainda uma vez vou responder, meu caro Kardec. Estou sensibilizado e reconhecido por não ter sido esquecido entre os meus irmãos espíritas. Obrigado ao coração generoso que vos levou à oferta que eu teria feito se ainda vivesse no vosso mundo. Naquele onde agora estou, não há necessidade de moeda. Assim foi preciso tirá-la da bolsa da amizade para dar provas materiais de que estava tocado pelo infortúnio dos meus irmãos de Lyon. Bravos trabalhadores que ardentemente cultivais a vinha do Senhor,
quando deveis crer que a caridade não é uma palavra vã, pois que pequenos e grandes vos demonstraram simpatia e fraternidade? Estais na grande via humanitária do progresso. Possa Deus aí vos manter e possais vós ser mais felizes. Os espíritos amigos vos sustentarão e triunfareis. Jobard. Subscrição para um monumento ao Senhor Jobard. Tendo os jornais anunciado uma subscrição para a ereção de um monumento ao Senhor Jobard, o Sr. Allan Kardec deu comunicação à sociedade na sessão de 31 de janeiro último, acrescentando que se propunha falar na revista, mas que tinha achado melhor adiar o anúncio dessa subscrição, pois contava com poucas possibilidades. Se tivesse em conta aquela em favor dos operários e que se pensasse que melhor seria levar pão aos vivos que pedras aos mortos. Interrogado sobre o que pensava, o Sr. Jobard respondeu: certamente, mas refleti. Quereis saber se gosto de estátuas? Para começar, dai o vosso dinheiro aos pobres. E se por acaso nos bolsos dos vossos coletes tiverem ficado algumas moedas de 5 francos, mandai erigir uma estátua. Isto sempre dará para um artista viver. Em consequência, a sociedade receberá os donativos que para tanto lhe forem feitos e depositará as quantias na caixa do jornal La Propriété Industrielle, Rua Bergeret, 21, onde foi aberta a subscrição.